poder só orar só mais um pouquinho, agradecer ao Senhor por tudo. Pai, muito obrigado pela vida de cada um desses aqui presentes. Sabemos que eles estão aqui por causa que o Senhor tem sustentado cada um, Senhor, nas suas dificuldades, nas suas barreiras. Então nós invocamos o nome do Senhor, para que tudo, Senhor, seja conforme a Tua vontade. Amém. Que o coração de cada um aqui, Senhor, esteja firmado na palavra do Senhor. Amém. Que os nossos olhos, Senhor, estejam fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que foi crucificado em nosso lugar. Não merecia, nós merecíamos. Nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por tudo, Senhor. Eu Te peço que o Senhor fale através da minha vida aqui com cada um dos meus irmãos. Ó Senhor, que eu seja capacitado pelo Senhor para ministrar a palavra. Que essa palavra, Senhor, possa fluir como rio de águas vivas, trazendo transformação, trazendo mudança, Senhor, e trazendo também exortação em nome do Senhor Jesus Cristo. Capacita, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como nós temos aprendido aqui na quinta-feira, sobre gospel visão, todo homem ele tem que buscar um prazer, seja em qual pessoa que for, ou seja, nenhuma divindade. Então a cosmovisão vai nos revelar isso. Esse prazer nessa divindade, deixa eu só pegar. Então, esse prazer vai ser baseado em algo divino. Então, essa divindade que a pessoa vai buscar a servir, ela tem que ser compatível com o coração dela. Então, a maioria das pessoas, não, todas as pessoas vão servir aquilo que o seu coração deseja. E para o cristão é totalmente diferente. Então, eu queria mostrar para vocês que nós temos que buscar na lei do Senhor. E não é diferente, irmãos. Hoje é do mesmo modo que antigamente. E eu queria que vocês abrissem Salmos 1, para a gente poder ministrar em cima dessa palavra. Eu vou ler, irmãos. Muitas vezes que nós escutamos falando a respeito desses salmos, nós escutamos falando a respeito dos escarnecedores, né? Sempre fala a respeito dos escarnecedores, não? É isso mesmo, irmão. Vai falar a respeito dos escarnecedores. Mas antes de chegar no escarnecedor, você tem que receber conselhos. Depois praticar esse conselho, para depois você virar um escarnecedor. Então, pregações que são separadas, falando de escarnecedores, ou falando de pecadores, ou falando de conselhos dos ímpios, tem todo o seu fundamento. Mas o que eu vou trazer hoje é uma trilogia. O que é isso? É um em cima do outro, um depende do outro, para poder trazer essa transformação. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispensa. Por isso, os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E ele também é conhecedor desse caminho dos ímpios. Tanto do caminho do justo ele conhece, mas o caminho do ímpio também ele conhece. Este salmo, ele é uma introdução de todos os outros salmos.
Salmo 1 é uma introdução de todos os outros salmos. Ele é um salmo de sabedoria e um salmo de louvor à lei. Então o nosso assunto hoje aqui vai ser sobre esse louvor à lei. Eu já queria até trazer isso daqui. A minha ministração a respeito do Salmo 1, ela não tem nada a ver com justificação. Nós somos justificados por Cristo Jesus, por sua morte na cruz. O que eu vou trazer aqui é a obediência à lei, para uma vida de conduta e não de salvação. Então a salvação ela tem que ser baseada em Cristo Jesus. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Eu sou salvo pelo aquilo que Cristo fez por mim na cruz. E pronto, e acabou. Mas agora eu preciso de levar uma vida de conduta nessa palavra. Aonde que eu vou me basear essa conduta? Eu tenho que me basear na lei do Senhor. Então eu quero deixar isso bem claro para que a gente possa entender isso, tá, irmãos? Este salmo aponta para os dois únicos tipos de pessoa do ponto de vista de Deus, que é o justo e o ímpio, tendo cada tipo um conjunto diferente de princípios, que representam dois caminhos ou comportamentos que levam a resultados totalmente diferentes em sua chegada. Sendo o Senhor Deus conhecedor de antemão da caminhada e da chegada dos justos e do ímpio. Irmão, esse texto ele é parecidíssimo com o texto de Jeremias 17, do 5 ao 8. Depois, se vocês quiserem ler, vocês podem pegar esse para poder ler. Do verso 1 e o 2, o homem bem-aventurado é aquele, o homem bem-aventurado ou feliz é aquele que na sua caminhada tem prazer na lei do Senhor. O seu prazer nunca será passageiro, porque nela medita dia e noite. Com a meditação na lei do Senhor, será gerado no seu interior uma alegria tão grande que será refletida para o seu exterior. E esse homem bem-aventurado será chamado de justo por causa da justiça de Deus que foi implantada no seu coração. Então eu tenho que ter uma base da lei do Senhor dentro de mim, porque Jesus Cristo, Ele cumpriu todas essas leis. Eu olho para Cristo, eu vejo Cristo, eu vejo a sua morte, eu vejo a sua ressurreição, mas eu tenho que saber aquilo que Ele cumpriu. Irmãos, aí eu tenho que voltar para me entender um pouco dessa lei, para que essa lei seja a conduta diária do cristão. Aleluia. Porque se formos olhar para Cristo, nós muitas vezes não vamos conseguir perceber isso tudo, mas assim que nós voltamos na lei, aí nós vemos Cristo cumprindo toda essa lei. Aleluia. Você seria capaz de cumprir essa lei? É ruim, hein? Não há um justo sequer para cumprir a lei. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. E cumpriu essa lei, sabe, irmão? Para mim, para você. E vamos continuar errando? Sim, mas Ele cumpriu. É como o pastor nos ensina, na hora que Deus olha para o homem, Ele não olha diretamente para o homem, tem que passar em Cristo para que o homem seja visto. Aleluia. Senão seríamos consumidos, sabe pelo quê? Pela ira do Senhor. Mas graças a Deus que essa ira foi derramada em Jesus. Aleluia. Olha, essa justa ira de Deus, isso é tremendo demais. Irmão, eu amo o Salmo primeiro. Eu sou suspeito para falar que eu amo o Salmo primeiro, porque ele me ensina tantas coisas, ele mostra tantas coisas preciosas e valiosas. E o Roger está falando, ele falou de duas coisas. Eu estava lá em cima e estava ouvindo. Ele falou da justificação, não é? E agora ele está falando exatamente desse cumprimento que Jesus fez. A gente, quando olha para Jesus, a gente fala assim: eu não vou chegar lá. Eu não vou. Na minha condição humana, eu não vou chegar lá. Mas a partir da atuação do Espírito em nós, e por isso que é tão importante a lei, que a lei nos mostra o que é o pecado.
para que a gente não fique. E sabe por que a lei foi criada para nos mostrar o que é pecado? Para que nós não sejamos, para que sejamos indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, a nossa culpa está lá diante de Deus. Aí você fala assim, pastor, mas a minha culpa foi removida. É verdade, em Cristo Jesus. Mas todas as vezes que nós erramos, o que acontece de novo? A gente está lá de novo com vergonha de Deus, não está? Aí a gente olha para a lei e fala, é impossível. Aí a gente olha para Cristo e Paulo fala, graças a Deus, por Jesus Cristo. Porque é através dele, somente através dele, que nós somos reconciliados com Deus. Amém. Isso é tremendo. Então a lei, ela nos mostra quem nós somos. Amém. E quais são os nossos atos. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê quem Deus é. Amém. E o quanto Ele é capaz de suprir essa nossa insuficiência de cumprir a lei. Então Ele nos conduz a Deus. E o Roger vai falar o restante. No versículo 2 aqui nos fala assim, olha, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Eu queria primeiramente só poder, o que é a lei do Senhor? Para a gente poder ter um entendimento. A lei do Senhor é um código mosaico que são representados pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento Pentateuco, contendo 613 leis divididas, sendo 365 leis que eu devo cumprir e 248 que eu não devo fazer. Nossa, brincadeira não. Que não devo fazer. Essa lei é um manual de fé e conduta que o homem deve apoiar para viver uma vida reta. Agora vamos entender o que é ter prazer na lei do Senhor. Eu queria voltar nesse versículo aqui, no 2. Antes, são 613 leis, 365 leis que é para mim praticar e 248 leis que eu não devo fazer. A gente chama isso. A gente chama isso de legislação positiva e legislação negativa na teologia. O que significa isso? Legislação positiva é aquilo que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, vou dar uma aqui, honra teu pai e tua mãe. Isso é uma legislação positiva que você tem que fazer. Vou te dar uma legislação negativa, não matarás. Então é algo que eu não devo fazer. Então toda lei de Deus, por mais positiva que ela seja, ela tem um lado negativo. Então honra teu pai e a tua mãe. Então como é que eu vou honrar meu pai e minha mãe? Cuidando dele. Então significa que quando eu faço algo que não gera cuidado para o meu pai e para a minha mãe, eu estou desonrando. Então tem um lado negativo e positivo, percebe? Então é isso que ele está dizendo. Sabe o que os judeus faziam? Eles faziam 613 nós lá na orla da sua veste. Então lá no talit, né, que a gente chama, ele fazia aquela voltinha assim, dava um nó. E por isso que ele dava 613 nós, para ele lembrar que ele tinha que cumprir 613 mandamentos. Positivo ou negativo. Aí, lembra daquela mulher, o fluxo de sangue? Onde que ela toca? Ela toca na lei. Tremendo isso, né? Ela toca na lei. Ela entendeu que Cristo era o cumprimento da lei. E que sem Cristo ela não conseguiria, não é somente a cura, não conseguiria a vida. Porque o que estava esvaindo dela, o sangue, representava a vida. Então ela toca na orla de Jesus. Se eu tocar na palavra, eu serei salvo. Se eu tocar na palavra, eu serei salvo. Glória a Deus. Todo dia. Eu estive lendo que são 365 leis, tem que ser uma cumprida por dia, e 248 significa a quantidade de ossos ou órgãos que a gente tem no corpo. Quantidade de quê? De ossos ou órgãos. Ossos ou órgãos que nós temos, que temos no corpo. Continuando, agora, o que é ter prazer nessa lei? Nós já sabemos o que é a lei. É o desejo ou o anseio de colocar em prática a vontade de Deus expressada na lei.
Então quer dizer, eu tenho que colocar isso em prática, o que está na lei. Irmãos, não para a salvação. É igual eu expliquei para vocês. Isso é para a conduta, porque para a salvação é Cristo. Amém. E pronto, e acabou. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Eu sou salvo pelo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Aleluia. Ao observar o texto, vemos três momentos na vida do ímpio. Esses 3 momentos descrevem a natureza dos ímpios na sua caminhada, aonde o justo nunca deverá ser encontrado. Então, olha para vocês verem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês vão ver aqui que a prática de um leva ao outro, a prática do outro leva ao outro, e assim leva à condenação. Algo lindo nessa passagem é que para os escarnecedores é muito difícil de obter a salvação. É verdade. Os pecadores não, mas para os escarnecedores sim. Então são esses os 3 momentos: não andar, não parar, que é o deter, e não se assentar na roda dos escarnecedores. Então nós vamos falar um por um. Se der tempo, se Deus guarda. Para o relógio. O primeiro, andar. Não se deve deixar ser levado pelo conselho do ímpio. O ímpio nunca espera o conselho. O ímpio nunca espera o homem pedir conselho. O ímpio, ele chega e te entrega o conselho. Sabe, irmãos? É diferente de nós, não é? Graças a Deus nós aprendemos isso daqui. Nós esperamos primeiro a pessoa pedir um conselho, aí nós damos a opinião. Nós vamos na palavra e revelamos para ele aquilo que está ali na palavra. Nós não damos o conselho conforme a nossa vontade. Irmãos, olha para esse coração que está dentro de você. Isso é enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto. Como que eu posso confiar nesse coração se eu não me basear na palavra do Senhor? É verdade. Toda vez que tiver que aconselhar, que o conselho seja a palavra do Senhor. Amém. Não o que você acha, porque senão você vai estar agindo igualzinho um ímpio. O ímpio nunca espera o homem pedir conselho. O ímpio impõe sua opinião. Você nunca deve pedir conselhos ao ímpio, mas uma coisa eu tenho certeza: ele vai sempre te aconselhar. Ele vai querer que você siga os seus conselhos, que estão totalmente baseados no seu modo de vida, seguindo sempre a intenção corrupta do seu coração. E como eu disse para vocês, ele é corrupto. Irmão, se não for Cristo na minha vida, se não for o Espírito na minha vida, meu coração, ele é corrupto. Eu não sou nada sem Cristo. Você não é nada sem Cristo. Você não tem capacidade nenhuma de aconselhar alguém se não for através de Cristo. Mas os ímpios aconselham, e muitas vezes também os crentes, baseado na intenção do seu coração, traz esse conselho. Então você não deve, primeiro, andar com os ímpios. Significa, você não deve pedir conselho aos ímpios, nem aceitar seus conselhos, não adote os seus planos e nem siga o padrão de vida. Agora o segundo, parar ou ficar de pé. Aí para você ver que é tudo uma caminhada. Você está andando, depois você vai parar e depois você vai se assentar. Podemos perceber isso. Depois do conselho do ímpio, você tem a escolha de colocar em prática ou não.
Quem já recebeu um conselho do ímpio, ou de um crente também que não aconselhou na palavra, e foi para casa pensando naquilo? E fica ali meditando naquilo. Meu Deus do céu, eu vou fazer isso mesmo. Mas aonde que está baseado esse conselho no ímpio? Ele está baseado na sua cosmovisão. Então todo o conselho está baseado numa cosmovisão. Então é onde que nós temos que, sabe, nos policiar nesse ato. Quando o conselho do ímpio vai de encontro com a vontade do coração corrupto, se não estiver firmado na lei do Senhor, o coração enganoso fará você pensar que esse ato é lícito, e assim colocará em prática a orientação do ímpio, se tornando um pecador de igual conduta, agindo como os pecadores agem. Primeiro ele te aconselhou, depois você foi para sua casa e começou a meditar nesse conselho que ele te deu, a refletir, e agora você começa a colocar esse conselho em prática. Não imita o caminho dos pecadores, não haja como eles, não sejam companheiros deles. Ô irmão, eu não estou falando que você não deva se assentar na mesa, nós vamos ver isso com os escarnecedores. Não é que você não deva comer ali, estar em reunião de família, onde vão ter pessoas pecadoras, não é que você não deva se assentar ali, você tem que assentar-se ali sim. Você é a luz, você é o sal, você é que vai, através da sua vida, é que vai trazer essa transformação na vida deles. Eles têm que olhar para alguém, e na hora que eles olham, eles olham para nós. E nós tendo Cristo na nossa vida, vai haver transformação dele. Cristo com conduta. Cristo sem conduta, eles vão blasfemar contra o nome de Deus. Agora se assentar. Não se juntar ou habitar para programar atos pecaminosos. Agora o pecador que agiu conforme o conselho do ímpio não está somente satisfeito com o agir do ato, agora ele quer se assentar com os escarnecedores, em lugares totalmente depravados, para planejar, promover e praticar atos pecaminosos, conforme a vontade e necessidade do seu coração, passando a zombar de tudo que é sagrado, deixando de lado totalmente a lei do Senhor, não respeitando mais os princípios estabelecidos por Deus. Não se assente junto aos zombadores. Eu queria colocar um exemplo, eu estava tentando buscar um exemplo em casa para me resumir isso tudo. A maioria de nós, quando vamos nos reunir com a nossa família, sempre tem um jantar, uma festa, sempre vai haver ali alguém que bebe. E nessa maioria das vezes vai haver uma bebida alcoólica para as pessoas poderem consumir. Então, nós vamos em uma festa. Chegamos nessa festa, estamos lá curtindo essa festa. E de repente, existe alguns cristãos, algum cristão que está bebendo, e o ímpio também. E muitas vezes o ímpio, ele vai virar para você e vai dizer assim: isso não tem problema. Não é verdade? E o cristão, o que ele vai falar? Você pode beber, mas você não pode ficar embriagado. E você vai para sua casa. E esses negócios entram na cabeça, irmão? Eu não sei se é só na minha, ou eu deixei de ser crente, sabe, pastor? Porque entra. Eu fico revoltado. Eu vou fazer uma pergunta. Quanto de álcool pode ser consumido antes de dirigir? Vou falar de novo? Vamos falar mais alto? Se a lei do homem diz, do homem ímpio, que pode ser 0 para dirigir, significa o seguinte: qualquer quantidade de bebida alcoólica é suficiente para remover parte das nossas habilidades cognitivas de pensamento e os reflexos. A palavra de Deus nos manda ser sóbrios e andar em sobriedade. E aí eu preciso então rasgar Provérbios 23. Eu tenho que literalmente rasgar Provérbios 23.
não olhe para o vinho quando ele se mostra resplandecente no copo. Se manda não olhar, como é que eu vou beber? Agora, a grande pergunta: se não tiver problema beber e eu não beber, não é pecado, é? Mas e se for? E se for? Será que vale a pena perder o reino de Deus por uma gota de álcool? Vou falar mais nada. Amém. Aconteceu comigo semana passada. Eu fui no aniversário de uma amiga minha. Chegou lá, na hora que eu cheguei na porta, era a música do mundo. E eu tô, meu Deus, que as filhas estão desviadas. A mãe é crente. Eu tô, meu Deus, assim, já tem que chegar para ela e falar. Né? Porque ela, assim, uma pessoa que não tem muito jeitinho para poder falar. Para não se sentir ofendida, nem machucar. Mas foi a noite toda, praticamente. E eu doida para me ir embora, porque eu estava dependendo da carona da minha amiga para me levar em casa. E eu falando, vou embora. Estou tentando, eu estava tentando, parece que eu estava com um multidão. Sabe? Que a luz do mundo, com meu Deus, me ajuda aqui. E eu não tive como conversar com ela depois. Né? Logicamente que eu vou ter a oportunidade de voltar à casa dela e tentar falar, porque a filha quis homenageá-la. Só que em vez de homenageá-la com a música evangélica, eu como vinho. E ainda tinha um vinho lá, esse vinho muito gostoso, igual você acabou de falar, gostoso, e eu estou dando espírito tomando. E eu só observando. Quer dizer, não é como eu cheguei a confrontar a pessoa. Não estou na minha casa, não estou no meu território. É muito difícil ter igual você poder, né? Abranger essa determinada situação, né? Então, fiquei assim, boquiaberta. Mas isso é o que mais acontece, sabe? Quando a gente está numa festa, as pessoas falam que não tem problema beber alcoólico. Aí, o ímpio fala isso. Aí o crente, igual eu falei com vocês, o crente vai virar e vai falar para você assim: não, você pode beber, mas você não pode. Isso é só um exemplo, tá, irmão? Vocês podem beber, mas vocês não podem se embriagar. Está escrito na Bíblia. Aí, irmãos, o que a gente faz? Seja sincero. Vou chegar em casa, vou pegar a Bíblia e vou pegar esse versículo para estudar, para me saber o que é isso. Irmãos, mas e a intenção do seu coração a respeito da bebida? Você está entendendo? Você vai pegar aquilo dali para estudar, para saber se você pode beber. É porque você já está com vontade daquilo dali. Você não está querendo saber se não pode, você quer saber se pode, porque você está tendo vontade naquilo dali. Aí o ímpio te aconselhou. Você chegou na sua casa. Aí na sua casa você já leu e dali você tirou uma conclusão totalmente diferente da palavra de Deus que você pode beber. Baseado nos seus próprios desejos. Baseado no seu próprio desejo. Aí o que você vai começar a fazer? Em casa mesmo, escondido, tá, irmão? Porque quando o crente está assim, é escondido. Não vai fazer nada assim na vista de todo mundo, não. Ele começa a beber em casa. Bebe só socialmente. E depois passa um tempo, vai ter a próxima festa do outro ano. Presta atenção nisso, irmãos. Sabe ali agora, nessa próxima festa, você não será mais aconselhado. Agora você vai praticar o que eles praticam. Você vai estar assentado com ele na mesa, bebendo. Você vai estar sentado na mesa, indo contra aquilo que você tinha dito anteriormente para ele, de que você não bebia, que bebida não era coisa de Deus. E você vai para sua casa. Agora vai passar um tempo e a pessoa não estará mais ali somente na festa. Agora é parte dos zombadores. Sabe onde que você vai estar? Num bar, numa danceteria, embriagando, deixando seus filhos em casa, deixando sua esposa em casa, totalmente só e alheia.
Água dessa igreja é boa. Muitas coisas podem observar, até o livro não nem fala aquele que não é, assim, não faz bem com a saúde. Então, você também tem uma noção. Então, a pessoa não sabe, porque a gente está pensando aquela coisa. A gente também tem que ter um pouco de discernimento e começar a pensar. Isso de olhar para os frutos daquela pessoa. E você falou, que eu vou ministrar aqui também. Mas esses irmãos que atrapalham a gente vai pregar. Aí na hora, é igual eu falei para vocês estariam ali, as pessoas estariam ali totalmente por causa de um conselho que começou, que era mandar, depois você passou a parar e a praticar aquilo que o ímpio pratica, que o pecador pratica, agindo como ele, e depois agora você vira um zombador. E na hora que você vira um zombador, agora que ele se assenta com os escarnecedores em lugares totalmente depravados para planejar, promover e praticar atos pecaminosos conforme a vontade e necessidade do seu coração, passando a zombar de tudo que é sagrado, deixando de lado totalmente a lei do Senhor, não respeitando mais os seus princípios bíblicos. No verso 3 e 4, assim, presta atenção, meus irmãos, assim como o justo em sua caminhada lê e tem prazer na lei do Senhor, o ímpio em sua caminhada pode ler e ter até contentamento na mesma lei. Irmão, quem já foi de outra denominação que não tinha o costume de ler a Bíblia? Na hora que você chegava no culto, você saía dali, irmão, sabe, com uma alegria, mas só que depois você não meditava, você não tinha uma semana de meditação na palavra de Deus. Então quer dizer, isso é um contentamento passageiro naquele momento. Então o ímpio, a palavra é transformadora, ela tem que mudar a vida do ímpio. Então na hora que o ímpio recebe aquela palavra, irmãos, isso é um contentamento, porque ele está tentando ter uma transformação de vida, mas só que ele não quer deixar os seus desejos carnais, que o impede de voltar para Cristo. Não basta somente ter prazer no Senhor. Eu queria voltar nesse versículo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, versículo 2. Preste atenção. E na sua lei medita de dia e noite. É somente o prazer? Tem que ter a meditação, irmão. Se não houver a meditação, irmãos, o ato é a meditação. Eu tenho que meditar nessa palavra para que essa palavra possa trazer transformação na minha vida. Aleluia. Trazer vida, né? Trazer vida. Meditar é a prática de refletir em algo. E agora, irmãos, ele começa a fazer uma comparação entre o justo e o ímpio. Mas aí eu acho que por hoje já deu, né, pastor? Eu vou te dar mais 5 minutos hoje, se a igreja concordar, porque hoje é a primeira vez. Está combinado, irmão? Pode ser? Legal? Então tá bom. Você está perdoado. Mas eu acho que vou precisar de 5 e depois de mais 30. Então, mais 30 você não vai poder não. Meu Deus, falei assim, não, 30, mas depois eu faço 30. Nossa, cara. Você tem mais 5 para você fazer essa parte aí, que eu acho importante você falar, sabe? Dessa parte da árvore, da meditação, da árvore e do fruto. Fala rapidamente, tenta resumir. O justo é comparado a uma árvore que é transplantada perto da corrente de águas. Ele nunca esteve ali. Ele foi transplantado, irmão. Foi retirado de um lugar e colocado no outro. Ele nunca terá medo quando vier o tempo de seca, pois suas raízes se espalham até o ribeiro, onde conseguirá obter água para o seu sustento. Essa árvore terá sempre sua aparência linda, pois suas folhas nunca murcharão. E o que dizer dos seus frutos, que serão colhidos no tempo certo e terão um agradável sabor? Para o justo, tudo há de cooperar. Ele nunca terá medo de não receber água, pois Deus o plantou próximo à corrente de águas que nunca secarão.
pois a sua raiz receberá água o dia inteiro. Não haverá necessidade de chuva para mantê-lo em pé, pois a obediência à lei do Senhor o sustentará todos os dias. Glória a Deus! Irmãos, ele não tem necessidade de chuva. E agora nós vamos ver o ímpio. Eu tenho que andar um pouquinho mais rápido. Esse é o homem bem-aventurado, que tem prazer na lei do Senhor, pois o ato de refletir nessa lei e obedecê-la é o que faz plenamente ser feliz. Os ímpios jamais, nunca serão assim, como uma árvore plantada. O ímpio é comparado à palha que o vento leva. O ímpio também é comparado, nesse texto aqui, a uma árvore, irmão. Porque para ser palha, tem que haver algo. Então quer dizer, a palha tem que vir de algum lugar. E ele é comparado como uma árvore. Só que uma árvore plantada na terra seca do deserto, onde suas raízes não terão sustento de água. Não terão sustento de água todos os dias, mas ele terá um contentamento. Na hora de receber aquela chuva que não se sabe quando vai cair no deserto. E eu estava conversando com o pastor me disse assim, que essa chuva no deserto, ela vem. Ela fica 5 dias, chovendo. E ali, aquela planta recebe o contentamento. Irmãos, enquanto há raiz no cheiro das águas, essa planta, ela tem que subir. Ela tem que ter folhas. E na hora que ela tem essas folhas, passou a chuva, não há mais um rio que corre diante dela, ela vai secar. E suas folhas vão cair. E na hora que as folhas cair, no deserto tem um vento muito forte, que vai levar essas folhas para um lugar bem longe, totalmente separados. Essa árvore nunca deixará de receber a água da chuva, que será passageira, mas nunca receberão água todos os dias. E a chuva que receber até farão suas folhas nascer, mas nunca serão suficientes para mantê-las permanentes em seus galhos. As folhas vão cair e vão virar palha, que serão levadas pelo vento. E o que dizer dos frutos? Como a irmã disse, que nunca serão vistos e nunca provados pela árvore. Você tem um conhecimento do fruto, é o que nos diz. Então, irmão, como podemos buscar conselhos com os ímpios? Como poderemos colocar em prática o conselho dos ímpios? Como poderemos fazer planos junto com os ímpios? A cosmovisão dos ímpios é totalmente diferente da cosmovisão do cristão. Não há como juntar os dois. Irmão, nós somos luz e eles são trevas. E se tentarmos nos já juntar com eles, eles vão nos transportar para o império das trevas. Pelos seus conselhos, eles vão fazer ao contrário. Os ímpios não têm fruto de justiça em sua vida, e os seus conselhos há de levar o homem para longe da presença de Deus. Verso 6, 5 e 6. Os ímpios perversos não prevalecerão no dia do juízo e serão condenados, e não serão mais palhas que o vento leva. O que lhe resta ser é palha queimada pelo fogo para todo sempre, porque foi-lhe retirado totalmente a água da vida. Sabe essa água que estava correndo nesse rio de correntes? Essa água é a meditação na palavra. Se não meditarmos na palavra diariamente, seremos igual àquela árvore que está plantada no deserto. Não teremos mudança na nossa vida. Nós vamos sair daqui alegres, como eu disse para vocês, com aquela chuva que caiu naquele momento. Mas, irmãos, é coisa passageira. É sairmos daqui e a tristeza vir e tomar conta de novo. Eu preciso diariamente de um rio que corra, sabe, aos meus pés, aos seus pés, para que nós viemos a dar frutos. E o que dizer de vocês que têm a lei do Senhor, mas buscam conselhos com os ímpios, negligenciando a lei para fazer aquilo que o seu coração deseja?
São por vocês mesmos, pecadores, que andam conforme as suas vontades, que estou falando. São por vocês, que estão negligenciando a palavra de Deus. Pensa nisso, irmão. Ele é vida. Quero te dizer, pecador, que ainda lhe resta esperança. Arrependa-se. Amém. Mas se não houver arrependimento, você será separado da congregação dos justos e será considerado como um ímpio que não tem o fruto do Espírito, conforme Gálatas. E para concluir, graças a Deus. Aleluia. Pastor, me dá só mais um. A gente pensa que o tempo a gente pensa que o tempo vai ser muito. Nós falamos assim, 35 minutos. Você fala assim, gente, 35 minutos na frente do público é muita coisa, né? Na frente da igreja é muita. Não, passa rápido demais. Então vamos lá. Deus conhece o caminho do justo e dos ímpios. Ele sabe qual é a intenção do seu coração para com a sua lei e meditação na mesma. Deus sabe exatamente aquilo que você se apoia para viver a vida. Quero te dizer que o Senhor está te chamando para ser árvore plantada junto à corrente de águas, para que as suas folhas não murchem e os seus frutos venham a dar no tempo certo. Assim tudo que for feito dará certo. Quanto aos que não têm prazer na mesma lei, ou pode até ter um contentamento passageiro, mas nem chegam a meditar nela, serão como palha que o vento leva, que é um símbolo daquilo que não tem valor e que é comparado também a uma árvore. Só que uma árvore plantada em lugar árido, onde não há água para sustentar sua raiz. Sendo assim, suas folhas cairão e murcharão e serão vistas como palha. E o que dizer dos seus frutos, que jamais serão vistos ou provados? E volta a dizer: não participe do conselho dos ímpios, nem aceite os seus conselhos. Não imite o caminho dos ímpios, nem haja com eles. Não